Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, hoje é terça-feira, dia 17 de setembro. Vamos aos destaques da edição de hoje. Mais um hermano preso por tráfico internacional de drogas no aeroporto de Porto Alegre. Os comprimidos de êxtase vinham da Europa. Em Caxias do Sul, a polícia descobriu uma fortaleza do tráfico de drogas. O local era usado como uma boca de fumo de alta segurança, monitorado até por câmeras. O cachorro Boris, agredido com uma pá pelo dono, está fora de perigo. A campanha na internet para arrecadar dinheiro para pagar o tratamento dele já superou a expectativa. O projeto da maior mina de carvão do país está sendo implantado aqui na região metropolitana, mas há polêmica entre empresários, ambientalistas, moradores e produtores rurais. Você vai entender os detalhes numa reportagem especial. E a Justiça determina o fim do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família de Porto Alegre, o IMESF. 1.840 funcionários, entre médicos e enfermeiros, serão demitidos. E a população será afetada, será prejudicada? E atenção, alerta da meteorologia, tem previsão de granizo no estado ainda hoje. Nesta madrugada, já teve granizo na região metropolitana, no norte e no noroeste aqui do estado. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está começando. Onze horas e 36 minutos e hoje já teve queda de granizo na região metropolitana e também na região noroeste aqui do estado. Em Canoas, Esteio e Gravataí, o granizo começou por volta das 2 horas da manhã, mas não teve nenhum dano maior, nenhuma residência. A gente observa aí imagens que foram feitas durante a madrugada. Em Caibaté, no noroeste aqui do estado, a situação é grave, viu? E atenção, alerta na metade norte, especialmente região das Missões, Planalto Médio e Alto Uruguai, também Vale do Taquari, a região da Serra, Litoral Norte e trechos aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Principalmente, anote aí, entre esta noite e o amanhecer de quarta-feira. Há risco de chuva volumosa em alguns trechos, além, de rajadas de vento, raios e novos episódios de queda de granizo. A gente vê que os granizos que têm caído nos últimos dias são grandes, então por isso esse risco, esse alerta, a gente vinha acompanhando, a previsão do tempo, a instabilidade, a chuva vem do sul, vai em direção ao norte do estado, por isso que no sul agora a chuva já parou e a metade norte é onde tem esse risco, portanto, principalmente até o amanhecer de amanhã, amanhecer de quarta-feira. As pedras caíram por cerca de 15 minutos, 65 casas foram atingidas e a Prefeitura de Caibaté está trabalhando ainda no levantamento dos prejuízos e também na distribuição de lonas. O município ainda avalia se vai decretar situação de emergência. Bom, vamos saber como é que vai ficar hoje à tarde. Hoje à tarde a temperatura máxima é de 17 graus. Em grande parte das regiões dos municípios. Em Caxias do Sul, a temperatura um pouquinho mais baixa, entre 11 e 16 graus. A gente vê, Uruguaiana, Santa Rosa já mostrando chuva, a região central mostrando chuva também. Bem diferente de Pelotas, no sul do estado, onde a mínima deve chegar a 9 graus esta noite. Na região do Vale dos Sinos, também esta instabilidade, assim como Caxias do Sul, as temperaturas em Novo Hamburgo variando até 19 graus, à noite deve ser de 13 graus. Vamos olhar aqui para a capital com temperaturas amenas. As máximas não passam hoje de 18 graus, a gente vê aqui. À noite deve chegar a 13, amanhã segue a instabilidade, um pouquinho mais frio. Já na quinta-feira, temperatura aumentando um pouco, a máxima chegando a 25 graus. E na sexta-feira, temperaturas entre 11 e 17. Portanto, até quarta-feira, a instabilidade deve atingir essa região aqui, que fica bem na região central, no Rio Grande do Sul, nessa parte leste de Porto Alegre. Portanto, entre até quarta e quinta-feira, a gente vai ter essa instabilidade. Bom, daqui a pouco nós vamos mostrar que reféns sofreram nas mãos de bandidos em ataque a banco no interior e também num assalto num supermercado aqui em Porto Alegre. Os detalhes em seguida, a gente vai a um intervalo muito rápido e já volta.
Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 44 minutos e a gente vai mostrar daqui a pouco para você mais um hermano é preso por tráfico internacional de drogas aqui no aeroporto em Porto Alegre. As drogas sintéticas estavam com um passageiro da Argentina que vinha de Amsterdã, na Holanda. Conseguiu passar pela revista lá no aeroporto da Europa e foi pego aqui em Porto Alegre com toda esta droga. O cachorro Boris, agredido pelo próprio dono, está fora de perigo, ainda bem. A campanha na internet para arrecadar dinheiro para pagar o tratamento dele já superou a meta. Em seguida, a gente mostra os detalhes deste caso que chocou a todos lá de Santa Cruz do Sul. Foi agora, no início da semana, o dono, né, do cão, quem é um cão pode ser propriedade, o cuidador deste cão, se incomodou com o cachorro, pegou uma pá e começou a agredi-lo. Ele ficou muito grave, estado muito grave. E aí os vizinhos chamaram uma senhora que cuida de animais, todos se mobilizaram, imediatamente levaram para o hospital e a nossa equipe foi até Santa Cruz, foi fazer uma visitinha para ele. Ele está melhorando, ele precisa de alguém que dê muito mais amor e carinho. E lembrando que fazer isto com um animal da cadeia. Daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes a respeito de mais uma agressão a animais aqui no Rio Grande do Sul e o que vai acontecer com esse homem que vai ter que responder este crime. É um crime, o crime de crueldade a animais. Repetindo este caso que aconteceu em Santa Cruz do Sul, foi agora de domingo para segunda-feira. Se incomodou com o cachorro, o cuidador dele se incomodou, tentou morder. E é o que a gente diz, a reação do cão tem muito a ver com o comportamento dentro de casa. Pois este cão, quando ele teve uma reação agressiva, o cuidador que fez, pegou uma pá e começou a bater, machucou muito. Em seguida a gente dá outras informações também. 11 horas e 46 minutos, 16 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Como crescer economicamente num momento de crise? No SBT Entrevista de hoje, o colega Felipe Vieira conversa com o Dirceu Bayer, empresário de uma das principais cooperativas do Rio Grande do Sul, a cooperativa Languiru. A Languiru é uma das maiores cooperativas do agronegócio da região sul. Deve faturar em torno de R$1,5 bilhão esse ano. São 6.200 associados, 3.000 funcionários. Um quadro bem diferente de quando Dirceu Bayer assumiu a presidência da cooperativa. Ali a situação estava complicada. Obrigado por nos atender. Da mesma forma, a gente agradece essa oportunidade de falarmos um pouco, da história da nossa Languiru. Efetivamente assumimos no ano de 2002 num quadro extremo de dificuldades, de toda ordem. Tivemos que trabalhar, a motivação dos nossos funcionários, contratamos profissionais, psicólogos inclusive, para restabelecer um ambiente de confiança. Foi nos piores anos que atingiram o setor de aves, suínos, setor carnes, e o nosso produtor continuou produzindo normalmente, ele nem tomou conhecimento da crise. A forma de agregarmos valor à nossa matéria-prima está dando muito certo e esse é o responsável por termos um faturamento próximo a R$1,5 bilhão esse ano na pequena propriedade. Presidente, parabéns, sucesso e grandes números no futuro também. Muito bem, Cooperativa Languiru, que é um orgulho para todos nós. E vai um grande abraço para o colega Felipe Vieira. 11h48 agora, falta um dia para a grande decisão. E o Inter já está totalmente concentrado, assim como o colega Felipe Vieira, totalmente focado para a grande partida que vai acontecer amanhã, quarta-feira, aqui em Porto Alegre. A gente já conversou ontem com a Estael Cias para saber como é que vai estar o tempo na quarta-feira. E a Estael já disse que não vai chover, diz que vai dar um temporal forte assim, fazendo uma alusão à grande festa colorada aqui no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E agora eu vou chamar a colega Débora de Oliveira. Oi, André, tu já tá até de vermelho, que eu tô te cuidando desde a abertura do programa, André. Desejando bons fluidos pro Internacional, não é verdade? Eu quero tudo de vermelho hoje, quero tudo de vermelho amanhã, quero tudo de semana vermelho inteira. quinta-feira, tá bom? Todos os dias.
até conquista. Ah, tá certo. Porque aqui a gente acredita, né, gente? A gente tem que mandar energia positiva pro elenco que está nos assistindo. Eu sei que está nos assistindo, que agora já estão concentrados. Tá uma semana bem diferente, viu, André? Dos jogos comuns, tradicionais que a gente está acostumado, viu? Uma rotina que já mudou pro elenco. O Inter concentrou 2 dias antes dessa vez. E com uma boa notícia. Será que é boa notícia? Com D'Alessandro entre os relacionados. Ele que é dúvida, né, por conta de um desconforto muscular. Fim de semana, os titulares treinaram em Porto Alegre e os reservas participaram do jogo lá contra o Atlético em Minas. No treinamento de Porto Alegre, o D'Alessandro, ele sentiu um desconforto. E aí passou a ser dúvida, né? Ele que é o capitão do time, É um grande que líder, é né? uma liderança nata, que é um símbolo de vitórias, né? O torcedor sabe a importância dele, já ficou preocupado, mas assim, ó, D'Alessandro concentrou. Agora, Débora, quem está preocupado é a quantidade, são os colorados, que não são poucos, que gostariam de ir ao estádio assistir a partida e não vão conseguir. E nem fora, né? Porque a gente sempre comenta de quem sabe algum local para que essa galera toda possa se reunir e assistir num telão, mas parece que tá difícil. A mobilização dos colorados já começou semana passada, os ingressos estão esgotados, né, André? Mas tem um lugar que ainda tem ingresso. Um lugar só? Um lugar que ainda tem ingresso. Conta. Onde? Olha aí! Vai contar Eu ou não vai? aguento, eu não aguento ficar assim, contando segredinho. Não me contem as coisas que eu conto pros outros, Tá entendeu? bem, então conta. Como diria o Vidarte, eu não sou cofre pra guardar informação. Ótimo. Sabe o único lugar que ainda tem ingresso? Onde? Na minha Olha aí. mão. Na minha mão tem ingresso ainda, André. Que Quero esconder ele num lugar escondidinho, porque assim, ó, se eu ganhasse R$1 pra cada um que já me pediu ingresso pro jogo de amanhã, eu estaria nesse momento sereando no Marzinho do Caribe. Entendeu? Bom, mas eu quero saber o que vai fazer com esses ingressos aí, então, ainda. Esses ingressos não são meus, tá? Não são meus, não são teus. Não são meus. Não são do Jeremias, não são do Huguinho, não são do Matheus Giglio, do Danilo, não são de ninguém aqui. Esses ingressos são de alguém de casa que nos assiste, que está sempre na nossa arquibancada, Que privilégio, hein? que joga junto com a gente o ano todo e que sabe que a gente acompanha as equipes daqui, né? Em todas as partidas. Verdade. Dos grandes jogos aos pequenos enfrentamentos. E não seria nessa consagração que a gente deixaria alguém de fora, né? Não há dúvida disso. Só que eu não vou contar agora. Não. Não vou contar Expectativa agora. total, daqui a pouco então. Eu só tenho uma coisa pra já falar, pra não enlouquecer o pessoal aqui da TV, que o pessoal meio que enlouquece cada vez que eu dou presente do Campinho, né? Não será por telefone. Não vai ser por telefone? Não adianta o pessoal já começar a ligar agora. Liga pra todo mundo aqui, em todos os setores, em todos os ramais. Não adianta, bom, não então, será já que o ingresso não vai mais falar, eu quero saber um pouquinho da luva. Que luva é essa aí? Isso aqui é outro presente. Opa! Isso aqui é outro presente que a gente vai dar hoje. E esse presente, vocês estão vendo aí imagens da primeira partida, né? Ele tem a ver com a primeira partida do Inter contra o Atlético lá no Paraná. Foi uma derrota, 1-0, mas o Inter conseguiu esse placar que é totalmente reversível em casa. Dos males, o menor, né? E é sobre essa partida nosso chute a gol hoje, valendo esse presentão. Então tem a luva dois... está autografada pelo goleiro Marcelo Lomba. Não é assim qualquer presente, é uma luva autografada pelo goleiro Marcelo. Então cheio de presentes hoje no Campinho. Mas tava tipo Papai Noel. Já tá indo? Eu tô indo, lembrando que a gente está preparando uma cobertura muito especial. Desde hoje a concentração já começou, amanhã então vamos viver isso ao lado dos colorados. Porque eu sempre digo, né, os jogadores jogam, o torcedor vive as decisões. E a gente vai estar vivendo isso ao lado dos colorados, é muito legal, né? Que é a nossa Copa do Mundo, né? Quando a gente tem um jogo decisivo, a gente vibra como se fosse uma Copa do Mundo onde o país todo da bola está mobilizado. Lembrando que o país do Rio Grande do Sul está mobilizado. E o tempo vai ajudar também, a gente não deve ter chuva amanhã em Porto Alegre, vai estar até, em termos de temperatura, né, do tempo, baixa, mas vai estar muito quente sim. Ô André, pode chover, pode ficar frio, pode ter calor, pode ter neve. Só não pode ter furacão. Muito bem, 11 horas e 54 minutos, daqui a pouco então
A Débora de Oliveira e também Jeremias voltam com SBT Esporte. 11 horas e 54 minutos. 11 horas e 54 minutos e hoje teremos um grande sucesso no Cine Espetacular. Num Egito próspero e pacífico, sob o comando do soberano Osíris, deuses com poderes especiais convivem com mortais. Quando Osíris se aposenta e entrega o trono a seu filho Horus, a decisão não agrada a outro herdeiro, Sete, a ponto dele roubar o poder e os olhos de Horus. Daí em diante, a nação, sob o comando do impiedoso deus da escuridão, vive um estado de caos e guerra. Deuses do Egito, nesta terça-feira, às 11h15 da noite, no Cine Espetacular. Portanto, hoje, não percam. 11h54. E a polícia procura pelos criminosos que assaltaram um banco na cidade de Itati, no litoral norte. Foi ontem à tarde. E olha só, eles fizeram reféns. Vamos direto à redação. Marcelo Chemali tem os detalhes. Marcelo, bom dia. Oi, bom dia, André. Bom dia a todos que acompanham o SBT Rio Grande. Está aí na imagem, a tela, o ataque dessa quadrilha de assaltantes. 2 deles, André, entraram armados na agência e fizeram de refém uma pessoa para poder ingressar na cooperativa de crédito. Lá dentro, eles renderam o vigia e o gerente e obrigaram os reféns a abrir o cofre. Demoraram cerca de 20 minutos nesse ataque e levaram cerca de R$200 mil. Os outros 2 integrantes estavam no carro do lado de fora do banco para ajudar na fuga e em seguida eles liberaram os reféns e trocaram rapidamente de carro, melhor dizendo. A polícia faz buscas na região. O assalto foi pelas 2 horas da tarde na agência lá no banco de Itati. Tá certo, agora o que chama a atenção, várias coisas chamam a atenção, Marcelo Chemali. Primeiro, 20 minutos assaltando, será que não tinha policiais em Itati? Será que não tinha? 20 minutos, não conseguiram avisar o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Mas chamou a atenção isso. Um outro detalhe importante, vejam só como os criminosos, eles fazem a coisa muito bem pensada. A gente vê aí nas imagens, essa região de Itati é na descida da Rota do Sol. Exatamente. É quase na BR-101. Muito perto também daquela cidade que tem ali pertinho de Cambará, que já foi alvo de criminosos várias vezes. Daqui a pouco me recordo do nome da cidade. Uma cidade bem pertinho de Cambará, que fica no interior. Jaquirana, né? Jaquirana. Exatamente. Campos de cima da serra ali. Exatamente, porque ali de Itati, que já é quase no litoral, sobe 100 quilômetros, já está em Cambará, Jaquirana, né? Pertinho ali de São Francisco de Paula também. Então vejam só, essa região ela é muito importante para os criminosos. Por quê? Porque tem asfalto e mais que isso, tem estradas de terra, chamadas estradas vicinais, que ligam com Santa Catarina também com muita facilidade. Então essa é uma região que, para os olhos da criminalidade, é uma região importante, que é fácil a fuga, que é o que aconteceu. Ainda estão sendo procurados, Marcelo Chemali. E outro detalhe também, André, as cooperativas de crédito. Lá a base da economia é a produção rural. Produtores rurais acabam investindo seu dinheiro, tendo relação com as cooperativas de crédito e por isso que elas ficam no alvo dessas quadrilhas, né, André? Vamos voltar essa imagem aí. Essa imagem a gente volta um pouquinho, porque é o momento que eles fogem. Olha aí, ó. O momento que eles fogem da agência, colocam 3 reféns no carro, né, Marcelo Chemali? Isso. Colocam os reféns no carro, na parte de trás, com o porta-mala aberto. E aí eles fogem, aí vamos parar a imagem no momento que eles fazem a curva e fogem, porque eles colocam as armas para fora. Ou seja, é para todo mundo ver que eles estão com arma e armamento bastante pesado. Aí o momento que os reféns estão saindo, a gente vê um de branco, eles estão colocando na parte de trás do carro. Tá aí, ó, eles levantaram o porta-mala, no momento que os reféns estão sendo colocados, os criminosos estão já se posicionando dentro do carro, me parece que tinha mais de um carro, inclusive, isso, né, Marcelo? Exatamente. Exatamente. Aí o momento que eles vão, olha o desespero daquela pessoa ali, refém, com a mão para cima. Braços para cima, né? Os totalmente braços. rendida, Ó, né, André? Aí a fuga. Aí a fuga. Olha só, e a gente vai parar depois a imagem para mostrar as armas para fora. Aí deixa mais um pouquinho, deixa correr a imagem, pode deixar correr. Ó, aí, para aí, mais um pouco para frente só. Para aí. Vejam onde estão os reféns. Quer dizer, porta-malas aberto, correndo, além de tudo, o risco tá aqui, ó. A gente consegue observar aqui na imagem, a gente consegue observar aqui na parte de trás, eles estão ali podendo, inclusive, cair a qualquer momento, porque numa disparada dessa de fuga,
Qual é a velocidade que chega um carro desses? E ali na frente, aqui com os braços para fora, eles fazendo questão de mostrar o armamento pesado. Isso aconteceu ontem à tarde, foi por volta, Marcelo Chemali, de 2 da tarde. Isso, 2 da tarde. Agora, outro ponto que chama a atenção nessa imagem, André, que o armamento daquele bandido ali que está no banco do carona é um armamento curto, muito provavelmente uma pistola. Sim. Né? Ele está usando as duas mãos ali, a gente não percebe um volume maior, mais comprido, armas longas, portanto, até com pistola, isso pode ter facilitado a entrada deles na agência, né? Já rendida com o primeiro refém para facilitar a entrada deles na agência sem chamar muito a atenção, né, André? Agora sim, ó, lembrando que tinha um carro de apoio, talvez Isso. o armamento mais pesado estivesse com Exatamente. a equipe de apoio, né, Marcelo? E na hora da fuga, o que para a criminalidade é importante não ter uma arma grande na mão nesse momento, ele foi com um armamento menor. E ali a fuga que ele saiu em direção, pelo que se sabe, na Rota do Sol, mas eu acho que ele pegou em direção aos campos de cima da serra, ele não seguiu em direção ao litoral. Até porque ali o policiamento é muito maior na região da BR-101, então o que eles fizeram? Foram em direção a Cambará do Sul, subindo a Rota do Sol, e de lá eles desapareceram. Daqui a pouco Marcelo Chemali volta com outras informações direto da redação. Obrigado, Marcelo Chemali. Agora são 12:00 em ponto e a gente vai mostrar daqui a pouco as imagens e os detalhes da fortaleza do tráfico. É isso mesmo. A polícia descobriu no meio de um bairro simples, que não chamava atenção em Caxias do Sul, uma casa que era um bunker. O que é um bunker? Era um local super protegido e que funcionava como um ponto de tráfico. A gente vê, observa os detalhes, as cercas, as câmeras. Ali dentro, o tráfico rolava solto. Todo o local monitorado por um grande sistema de segurança e de câmeras. Em seguida, a gente dá outros detalhes e outras informações. 12:00 em ponto, 16 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre. E a Receita Federal e a Polícia Federal apreenderam mais de 8 quilos de drogas no aeroporto Salgado Filho. As informações ao vivo com a colega Bruna Osterman. Olá, Bruna, boa tarde. Vem acontecendo seguidamente apreensões de drogas que chegam da Europa aqui em Porto Alegre, Bruna. Exatamente, André. Aliás, tá virando quase um hábito aqui dos funcionários da Receita Federal se depararem com um estrangeiro trazendo droga para o Brasil. E foi justamente o que aconteceu ontem à noite. Um argentino de 21 anos foi preso por estar carregando aí 8 quilos e 300 gramas de drogas sintéticas, conhecida como MD. A gente está aqui com o Erno, né, que é o responsável pela Receita Federal aqui em Porto Alegre. Erno, como é que se chegou até esse argentino? Como é que a Receita, a polícia, enfim, identifica, né, uma possível suspeita? Então foi uma operação conjunta entre Polícia Federal e Receita Federal. Em análise do passageiro, foi um serviço de inteligência, onde se identificou o passageiro que poderia estar trazendo possível entorpecente para o país. A partir daí ele foi selecionado para o raio-x. No raio-x se observou que ele trazia mercadorias orgânicas. Foi chamado o cão farejador da Receita, o K9, que sinalizou que naquela bagagem haveria substância entorpecente. A partir daí, foi aberta a bagagem na presença do passageiro, onde se encontrou a droga. Feito o narcoteste, que a droga deu positiva para MDMA, que é o princípio ativo da êxtase, foi dado voz de prisão ao passageiro e ele conduzido à Polícia Judiciária para os trâmites legais. Vale ressaltar que o valor dessa quantidade de droga, 8,3 kg, se estima a mais de R$1 milhão, porque é uma droga, né? As drogas sintéticas são caras e, como o Erno bem disse, poderia gerar êxtase e valer ainda mais. Ele ia para a Argentina? Erno, esse passageiro argentino, exatamente isso que eu vou dizer, André. Ele vinha de Amsterdã via Lisboa, porque o voo que tem direto para Porto Alegre é de Lisboa, né? A capital de Portugal. E aí ele ficaria em Porto Alegre, alegou, né, para a Receita que ficaria em Porto Alegre alguns dias, mas que pretendia, sim, ir para a Argentina. A pergunta que eu te faço, Erno, é o que fica entre nós aqui. Ele estava chegando no Brasil. Está acontecendo algum tipo de falha lá na saída, no embarque dele da Europa? Os nossos aeroportos, a nossa fiscalização é melhor, é mais eficiente? O que dá para explicar em relação a isso? Os controles aduaneiros sempre são maiores na entrada do país. Então, na saída de Amsterdã ou na saída de Lisboa, os controles são mais frágeis. Mas na entrada do país, o controle pela Receita Federal e Polícia Federal no aeroporto Salgado Filho são maiores.
Agora, vale ressaltar que há 6 dias, uma outra argentina, né, dessa vez uma mulher, ela também foi presa aqui nesse mesmo local da Receita Federal, enfim, nessa abordagem da Polícia Federal com a Receita, trazendo droga sintética, dessa vez 13 quilos. Ela estava fazendo a mesma rota, era? O mesmo modus operandi desse passageiro que foi preso ontem foi dessa passageira que foi presa 6 dias atrás. Ela também era uma argentina que fez o mesmo trajeto e desembarcou aqui em Porto Alegre com a mesma intenção, de ficar alguns dias em Porto Alegre e depois seguir a Buenos Aires, o que nos dá a entender que essa droga ficaria em Porto Alegre. Agora, a gente teve em 2019, até uma curiosidade para o pessoal que está nos assistindo, o maior número de apreensões de drogas aqui pela Receita Federal. No ano de 2019 tivemos aproximadamente 37 quilos de drogas sintéticas apreendidas pela Receita Federal, totalizando um valor de aproximadamente 5 milhões de reais no mercado interno. O que explica isso? É o trabalho da Receita que está mais efetivo? Estão traficando mais drogas? O que seria a razão desse aumento? Não, nós acreditamos que como os grandes aeroportos como o Rio e São Paulo estão apertando o cerco lá, as quadrilhas migram para aeroportos de médio porte, que é o caso de Porto Alegre. Mas nós estamos preparados para coibir esse tipo de movimento de drogas entrando por Porto Alegre. Perfeito. Muito obrigada, Arno André. Essa é a informação. Então, o argentino e a argentina foram levados para a Polícia Federal e a gente estava até comentando aqui que a gente não sabe como são os presídios da Argentina. Mas aqui ele foi encaminhado para o presídio central e a gente sabe que lá é um lugar bem complicado de ser preso, né? É o que a gente diz, mundo da criminalidade. O cidadão morre ou ele vai para a cadeia. Ok, obrigado, Bruna Ossman, pelas informações. Agora eu quero a sua atenção pessoal da Serra, pessoal de Caxias do Sul, pois na Serra a polícia estourou uma casa que funcionava como uma fortaleza do tráfico de drogas. Os detalhes agora da reportagem. A altura do muro de concreto impressiona, quase uma fortaleza. Nesse local atuava uma quadrilha de tráfico de drogas no bairro Belo Horizonte, zona norte de Caxias. O usuário subia esta escada e, ao chegar na porta, era monitorado por câmeras de segurança. A entrada era liberada e o comprador aguardava nesta antessala, onde era atendido por meio desta pequena janela, aberta em uma porta de ferro. O local funcionava 24 horas por dia e, segundo testemunhas, a movimentação de usuários era intensa. As investigações começaram há cerca de um mês numa parceria entre a Polícia Civil e a Brigada Militar. Na ação para desmontar o ponto, 2 mulheres foram presas com 96 pedras de crack e 40 buchas de cocaína. Agora, a polícia segue as investigações para desmontar o restante da quadrilha. As investigações continuam, até porque para correr toda essa estrutura deve existir um suporte, um aparato financeiro muito grande, né, para que possa realizar todo essa estrutura logística lá do local. Se retornar a ativá-lo, nós retornaremos a investir novamente no local e mais pessoas serão presas, com certeza. Muito bem, Marcelo Chemali. Isso explica, Marcelo, a quantidade de crimes que vem acontecendo na região da Serra, porque tem muito mais coisa por trás quando a polícia encontra um bunker, né? O que é um bunker? É um grande escritório, né? Com fortaleza, é uma fortaleza, em que tem toda a parte de segurança que a gente pode observar nas imagens, é uma espécie de um caixa forte, né, Marcelo Chemali? Isso aí. Então aí dentro muita coisa deve acontecer, não só tráfico, mas inclusive outros crimes e o planejamento de crimes, inclusive. Exatamente isso, André. Como o delegado destacou, a quantidade de droga apreendida na ação, ela não impressiona, não é uma grande quantidade, mas pela infraestrutura que esses criminosos montaram ali para que essa boca funcionasse 24 horas, se tem aí fortes indícios de que uma facção, com certeza, esteja por trás do financiamento desse bunker, dessa estrutura toda, dessa fortaleza do crime. A gente sabe que Caxias do Sul é uma cidade com um potencial econômico muito grande, a principal cidade da Serra Gaúcha, e isso também interessa aos traficantes. Há poucos dias recebeu um reforço do policiamento do batalhão de choque da Brigada Militar. É uma cidade estratégica para o combate ao crime em todas as regiões, e isso aí realmente é um indício forte de que as facções estão ali já instaladas na cidade, né, André? Caxias do Sul que nos acompanha, moradores da Serra, da região, eu tenho recebido notícias muito preocupantes lá de Caxias. Muita gente circulando pela rua, tráfico de drogas e mais que isso, a violência aumentando.
Na sexta, foi na quinta-feira que aconteceu um crime bárbaro. Uma senhora indo para o trabalho de manhã, tentaram roubar a bolsa dela, morreu com facadas. Isso agora na quinta-feira em Caxias do Sul. A pessoa indo trabalhar. Então a violência lá em Caxias do Sul, e não é novidade que Caxias do Sul já vem há algum tempo se modificando no que se refere à segurança, mas vem aumentando muito, pelo menos é a opinião das pessoas que estão lá e dos moradores. E a gente também tem esse conhecimento, Marcelo, que Caxias do Sul é uma cidade grande da Serra e esses escritórios que funcionam, eles abastecem outros municípios também. Ou seja, não é só a venda de comercialização, mas toda a parte de inteligência da criminalidade funciona ali dentro. Exatamente, a questão do atacado mesmo, né? De muitas quantidades. Uma coisa que me chamou a atenção a última vez que a nossa equipe foi a Caxias do Sul, André, justamente cobrir investigações da polícia, da Brigada Militar, a Praça Dante Alighieri, que é a praça principal da cidade, uma referência para a população de Caxias. Olha, visualmente a gente percebia muitos suspeitos circulando, um clima de realmente de insegurança. As pessoas com medo de falar a reportagem sendo, em certa maneira, intimidada por algumas pessoas que passavam. Ou seja, é por isso que a Brigada Militar reforçou o policiamento, batalhão de choque, e a Polícia Civil está atenta, porque a cidade já ultrapassou 500 mil habitantes. Foi a cidade que mais cresceu, segundo o último levantamento do IBGE, em volume de habitantes. São mais de 500 mil pessoas só em Caxias do Sul, cidade com muitas indústrias, um polo metal mecânico, né, a oportunidade de se ganhar dinheiro, de ter uma vida um pouco mais confortável, isso também atrai a criminalidade. Mas ao mesmo tempo, Marcelo, é uma região que vem sofrendo também com a crise. Assim como tem toda aquela potência, né? E é, de fato, uma potência, mas as empresas também estão passando por dificuldades, muitas demissões, e a gente vê a criminalidade por lá, mas a polícia atenta fazendo essa grande operação e tomara que continue, porque os moradores da Serra precisam desta atenção da polícia. É muito distante de Porto Alegre, a gente sabe que Porto Alegre, por ser a capital, tem uma segurança muito maior. Caxias é uma cidade do interior, uma cidade muito grande, sim, mas precisa de um reforço policial urgentemente e, pelo visto, vem acontecendo por lá. Uma outra informação ainda envolvendo drogas. Mais de 20 quilos de cocaína foram encontrados dentro de uma casa no Campo da Tuca, aqui em Porto Alegre, Marcelo. É uma das regiões mais antigas quando se fala em tráfico de drogas. População de bem, mas que infelizmente convive com essa questão das bocas, do tráfico, da criminalidade. Os policiais faziam patrulhamento nessa região e aí se depararam com uma dupla suspeita que fazia o tráfico na rua. E aí os PMs partiram para abordagem, os suspeitos correram, houve perseguição e aí os policiais entraram e encontraram uma droga em uma residência, onde esses suspeitos tentaram se esconder. 20 quilos de cocaína estavam nesse local. André, tá aí as imagens, as fotos, realmente uma apreensão grande. Além do entorpecente, também havia uma prensa, uma balança hidráulica, né, a prensa de precisão, plásticos usados aí para embalar as porções e vender ali no varejo. Os dois homens foram presos e encaminhados para a Polícia Civil. O 19º Batalhão, que é o responsável pela área ali, monitora locais onde há indícios, né, da presença de traficantes na região do Campo da Tuca. Essa casa é um dos locais que já foi monitorado pelo 19º. Volta e meia os policiais fazem batidas. É um local que serve de referência para a área de inteligência do 19º, justamente para fazer o combate a esse crime. No entanto, como havia uma grande quantidade, né, André, de drogas e uma apreensão, o comando acredita que a casa possa servir também como um centro de distribuição desse entorpecente, viu? Um bunker, tipo de Caxias, só que exatamente. Aqui em Porto Alegre. Um pouco mais simples. Agora, Marcelo, vou te dizer, de 20 anos que as drogas têm invadido a capital gaúcha, é incrível como os crimes têm relação com o tráfico de drogas. Pelo menos 70% dos crimes têm relação com o tráfico. Eu sou de um tempo em que a droga ainda não tinha essa... Era outra vida, não tinha essa criminalidade, é uma coisa impressionante. E tempo, né, André, que traficante era traficante, ladrão de carro era ladrão de carro, ou seja, o crime, hoje em dia o crime se fundiu. Para tu ver como se fundiu, a droga... eles estão atuando em todas as modalidades criminosas, né, André? A droga é absurda.
absurdo, assim, é incrível como a criminalidade veio junto com a droga. E os crimes têm chamado a atenção. Nos últimos tempos a gente tem visto muitos reféns. Ontem em Itati, num assalto a banco, teve reféns. E ontem à noite aqui em Porto Alegre, num supermercado. O Marcelo Chevali acompanhou o que aconteceu aqui em Porto Alegre ontem, final da tarde, início da noite, pertinho do Hospital de Pronto-Socorro, uma região de muito movimento, clientes e funcionários trancados no banheiro. Exatamente. No banheiro. Marcelo. Perto do pronto-socorro, em frente ao Hospital de Clínicas, ponto de ônibus, a menos de 500 metros de um batalhão da Polícia Militar, área de grande circulação de pessoas, de intenso comércio, muitos comerciantes ali naquela quadra, onde nós mostramos aí a imagem. Eu contei, André, são 12 estabelecimentos comerciais. Conversamos com a maioria deles, as pessoas ainda têm medo de relatar, assim, de gravar a entrevista, né? Mas todos já disseram que sofreram assaltos. A polícia tenta, né, fazer o combate, tenta reforçar o policiamento, mas a sensação de insegurança ainda permanece no bairro Bonfim e Rio Branco. A gente vê isso agora na reportagem. Uma região de classe média tradicional em Porto Alegre. Área de muitos estabelecimentos comerciais. Segundo testemunhas, 3 bandidos armados anunciaram um assalto por volta das 7 horas da noite. 2 funcionários e um cliente que estavam no supermercado perceberam o perigo e se esconderam nos fundos da loja. Os ladrões roubaram o dinheiro dos caixas e antes da fuga ainda levaram algumas mercadorias. A Polícia Civil ainda não teve acesso às imagens das câmeras de vigilância. O caso será investigado pela 10ª Delegacia. Em conversa com a equipe de reportagem, a maioria dos comerciantes disse que já foi vítima de assalto no bairro. Quem frequenta a região tem a mesma sensação de insegurança. Os estabelecimentos são direto assaltados, arrombados. Tu vê muito pouco policial por aqui. O supermercado que foi alvo de crime fica a menos de 500 metros de um posto da Polícia Militar. O comando afirma que está reforçando o policiamento para reduzir e combater a criminalidade na região. Obviamente não trabalhamos com a plenitude que gostaríamos. Já foi dito que trabalhamos com menos de 50% do efetivo. Entretanto, tem-se feito diversas prisões. Durante a entrevista com o comandante, policiais militares prenderam em flagrante este suspeito. Ele havia furtado o celular de uma vítima dentro de um ônibus. Eu estava com o celular assim na mão, ele passou e pegou meu celular e a porta abriu, ele desceu. Aí eu corri e desci junto e comecei a chamar: ladrão, roubou meu celular. Assustador que passaram essas pessoas dentro desse supermercado, numa região de bastante movimento, como mostrou a reportagem aqui em Porto Alegre. Agora, o que disse o soldado da Brigada Militar ali, o representante da Brigada Militar, não é soldado, mas o que disse o nosso entrevistado, já é sabido que estamos com 50%, ou seja, metade da capacidade, metade do que seria necessário aqui em Porto Alegre. Isso é muito bom. E a gente sabe que muita gente desiste, né, de trabalhar nessa área por uma série de razões. O salário que é parcelado ainda por cima de todos esses soldados, muitos se aposentando, muitos indo para a reserva, e o Estado não tem dinheiro para suprir esse número, que é uma diferença enorme e exorbitante, né? Então, vamos fazer dentro do que é possível. 12h17 agora, a gente vai mostrar daqui a pouco, porque a Justiça, ela determinou o fim do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família aqui em Porto Alegre, o IMESF. O que isto significa? Muito sério. 1.840 funcionários, entre médicos e enfermeiros, serão demitidos. E a população vai ser afetada? Eu acho que eu tenho já essa resposta. Certamente, né, secretário, que vai ser. Nós temos recebido uma entrevista aqui no estúdio a respeito disso. Não há dúvidas. Agora, a gente tem que procurar saber o que a Prefeitura vai fazer para superar esse número, né, de 1.840 funcionários a menos cuidando da saúde dos porto-alegrenses. Agora, 12h18. O que era bom contra a queda de cabelo ficou melhor ainda. Conheça o novo Imecap Hair Max.
O novo Imecap Hair Max possui fórmula inovadora e é muito mais potente, diferente de tudo que você já viu contra a queda de cabelo. Veja esse recado. Esse é o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva com 2 aminoácidos e vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e 2 aminoácidos que agem na produção da queratina que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. O novo Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força e em pouco tempo. Você encontra o novo Imecap Hair Max em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Muito bem, depois desse meu recado, quero chamar a atenção para uma reportagem muito interessante que a gente vai mostrar agora. Por quê? Porque o projeto da maior mina de carvão do país está sendo implantado aqui, entre Eldorado do Sul e a cidade de Charqueadas. Mas esse empreendimento ele vem sofrendo críticas de ambientalistas, de moradores ali do local e também pequenos produtores rurais. A empresa, no entanto, garante a segurança da operação e defende que o resultado será o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Veja na primeira parte da reportagem especial da colega Bruna Osterman. A maior mina de carvão do Brasil e uma polêmica da mesma proporção. De um lado, ambientalistas contrários à instalação do empreendimento em área próxima ao delta do Rio Jacuí. Dentre os impactos que a mina vai causar, vai haver a piora da qualidade do ar da região metropolitana de Porto Alegre, há riscos de contaminação da água. Essa mina está muito perto do Parque Delta do Jacuí, ali estão presentes diversas espécies ameaçadas de extinção. Do outro, empresários e engenheiros defendendo o mineral como fonte de energia necessária e a geração de empregos. A energia carvão ainda é e vai ser nas próximas décadas ainda um insumo importante e o Rio Grande do Sul pode usar essas suas jazidas a nível de colocar essa indústria, informação, claro que bem regulada, cuidando do meio ambiente, né? É um fator de desenvolvimento que pode ser um fator de desenvolvimento para o Estado. A área de 4.000 hectares fica entre Charqueadas e Eldorado do Sul. As pesquisas da empresa começaram em 1978, mas os estudos foram entregues na Fundação Estadual de Proteção Ambiental apenas em 2018. Neste ano, aconteceram as audiências públicas. Agora, os empreendedores aguardam o retorno da FEPAM sobre as licenças para a instalação. Enquanto a resposta não vem, moradores da região cobiçada pela mineradora fazem campanha contra o empreendimento. A grande questão que a gente fica muito preocupado, que como nós moramos aqui, a gente sabe, nós estamos dentro da área de amortecimento do Parque Estadual Delta do Jacuí. A vocação desse local é para a agricultura. E hoje é feito isso aqui, uma agricultura que não usa fertilizantes químicos, né? E é uma agricultura que ela serve a sociedade com alimentação adequada, que é o alimento orgânico. O terreno pertence ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e é ocupado por cerca de 200 famílias em 2 assentamentos. Parte delas usa a terra para plantações agroecológicas. Todos teriam que ser realocados para outro lugar. A gente se preocupa bastante com o negócio da mina, que a gente vai sair de dentro de casa para um monte de palavra, que não tem nada definido nem para onde a gente vai, nem o que vai acontecer com a gente. O diretor da empresa diz que os moradores poderão opinar sobre o destino das moradias. Uma ação de um comitê, e esse comitê fará a avaliação das áreas que serão propostas para reassentamento, que devem ser áreas que tragam a dignidade humana, que garantam a dignidade humana com toda a infraestrutura necessária. Estradas, água tratada, saneamento, dentre outros. Apesar das comparações com Brumadinho e Mariana, a empresa garante que a mina Guaíba não terá rejeitos. O empreendimento será construído no conceito de tiras, ou seja, o material retirado de um buraco em formato de tira vai ser depositado em outro cavado antes e assim consecutivamente.
A companhia estima a geração de 5.000 empregos diretos e indiretos durante o período de 30 anos de exploração da área. Estudos apontam que o impacto ambiental causado pela queima do carvão vem diminuindo. Nos últimos 30 anos, a tecnologia permitiu que a emissão de 2 gases extremamente poluentes fosse reduzida a ponto de atender legislações de controle do meio ambiente. Mas um problema permanece: a liberação de gás carbônico, que em excesso contribui para o aquecimento global. Amanhã, o desenvolvimento e o meio ambiente. É possível andarem juntos? Muito bem, meio-dia e 24 minutos, o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família aqui de Porto Alegre, o IMESF, ele vai ser extinto. Ou seja, 1.800 funcionários vão ser demitidos. Esta medida atende a uma determinação da Justiça. A lei que criou o IMESP foi considerada ilegal. O secretário adjunto de Saúde aqui de Porto Alegre, o Nathan Katz, está com a gente aqui no estúdio para explicar que alterações são essas, o que vai acontecer. Secretário, obrigado por sua presença aqui com a gente, mas nosso telespectador quer saber como isto vai prejudicar na nossa vida aqui na capital. André, a pergunta é, a gente entende toda essa tensão, né? Porque assim, essa é uma ação, o Instituto ele surge em 2011 com uma lei. Vários sindicatos ali em 2011 proporam uma ação, sindicatos municipais e várias outras entidades, foram 17 entidades, proporam uma ação criticando a criação, dizendo que ele era inconstitucional, né? Isso foi julgado pelo tribunal. Isso lá em 2011? Em 2013 foi julgado pelo Tribunal de Justiça e desde 2014 isso está transitando dentro do Supremo Tribunal Federal. Semana passada saiu a última decisão, não tem mais como recorrer dessa decisão. Ou seja, transitou em julgado. Isso, não transitou em julgado, mas a decisão é final, não há mais irreversível. Então, foi julgado pela primeira turma, 5 votos de ministros do Supremo. Então, é uma decisão final. O que a gente tem que fazer agora, a Prefeitura, é executar essa decisão. A gente sabe que o IMESP ele é responsável por boa parte dos funcionários hoje que trabalham nos postos e unidades de saúde, né? O que vai acontecer a partir de agora, né? A gente vai se basear no modelo que a gente está fazendo para as outras áreas da Secretaria, né? Então, a gente conseguiu abrir leitos, a gente conseguiu abrir um hospital, a gente conseguiu abrir vários serviços contratualizando. Então, a gente faz contratos com entidades sociais, que são entidades filantrópicas, e essas entidades assumem a gestão dessas unidades. O que a gente vai fazer é exatamente isso, a gente vai contratualizar a administração e a gestão dos recursos humanos dessas unidades de saúde. Agora, a gente sabe que para a saúde da família é essencial o IMESP, inclusive foi criado com esse objetivo. Então, eu quero que o senhor responda ali para o nosso telespectador que está nos acompanhando e que está muito preocupado agora com isso. Qual vai ser a área mais prejudicada agora, nos próximos dias, e que a Prefeitura, a gente sabe que está fazendo todo o esforço? A gente não quer que tenha nenhum prejuízo ao atendimento das pessoas. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente vai fazer uma contratação emergencial para repor essas pessoas que vão ter que ser desligadas, porque com o fim do IMESP a gente tem que demitir essas pessoas. Certo. Então, a gente vai contratar parceiros, entidades filantrópicas que vão colocar os recursos humanos. Como a gente tem um prazo para isso acontecer, porque as pessoas vão ter que receber aviso prévio e tal, vão sair as pessoas que vão ter que ser demitidas e vão entrar outras. A gente sabe que, pela experiência dessas pessoas, boa parte dessa mão de obra vai ser absorvida por esses parceiros e vai continuar trabalhando. Mas não pela Prefeitura. A Prefeitura não tem como usar essa mão de obra. Não, o que a gente está propondo, né, André, que é o importante? A gente vai continuar investindo na atenção primária, a ideia é não só manter as estruturas atuais, mas melhorar elas. Então, a gente está fazendo um contrato daí definitivo para resolver o problema, que é, qual é a ideia? A gente vai expandir as equipes, hoje tem 260, 230 com médicos, a gente tem uma dificuldade de contratar médicos, a gente vai para mais de 300 equipes, a gente vai abrir novas unidades grandes, que a gente chama clínicas da família, unidades que conseguem fazer mais atendimentos, mais procedimentos. Hoje, 40% das nossas unidades são muito ruins, né? São condições sanitárias muito ruins. A gente não consegue fazer um ponto na unidade, mesmo que as pessoas queiram fazer, a gente não consegue. Então, a gente vai melhorar isso e, principalmente, ampliar os horários. A gente quer abrir mais 4 unidades que vão funcionar até as 22 horas e todas essas unidades novas que a gente abrir, a gente quer que elas funcionem no mínimo 12 horas por dia. Então, vai ser das 8 às 8, né? Agora, secretário, o Sindicato dos Municipários já preparou um protesto para agora à tarde. A Prefeitura já sabe disso? O que está fazendo? A gente não entende qual é a motivação, né? Porque o sindicato entrou com uma ação
querendo acabar com o IMEF, daí acaba com o IMEF, eles ganharam a ação, né? A prefeitura perdeu a ação e os sindicatos ganharam a ação, né? O que a prefeitura e a secretaria têm que fazer agora é não deixar a população desassistida. A gente espera que os profissionais que trabalham lá façam o mesmo. Os contratos continuam vigentes. Até quando vão os contratos? A gente agora vai ter um plano que a gente vai avisar a sociedade, mas a ideia é que depois de a gente avisado, a gente vai começar a dar o aviso prévio. Então, é algo que vai acontecer nos próximos 90 dias. Tem algum telefone, secretária adjunto da Saúde de Porto Alegre, Nathan Katz, um telefone que as pessoas possam ligar, se informar se vão ser prejudicadas, que alterações vão ter, que elas tenham informações, enfim, a essas alterações? André, qualquer problema que dá, a gente sempre tem a ouvidoria da secretaria que pode ser monopolizada, tá? Mas a gente tem feito tudo de maneira muito transparente, né? Hoje a gente avisou a sociedade, fez uma coletiva para isso. Tudo que acontecer a partir de agora vai ser informado para a sociedade de maneira clara. É importante dizer também que a gente sabia que isso ia acontecer, a gente não foi pego de surpresa, a gente não sabia quando, né? Porque a gente não pode, a gente não sabia quando esse último recurso ia ser julgado, mas a gente fez toda uma preparação para isso acontecer da maneira mais fluida possível, né? A gente sabe que vai ter um pouco de resistência. Né? Esses 1.840 funcionários, a prefeitura vai tentar intermediar esse processo de recontratação com os parceiros que tem, que é uma espécie de terceirização, né, secretário? Isso, é uma parceirização, é isso que tu falaste, eles vão contratar esses recursos humanos. A gente está estudando qual é a melhor viabilidade de fazer isso, a gente não quer fazer nada ilegal, então a gente precisa da avaliação da procuradoria do município, né, para ver se isso é possível, pelo menos, absorver parte dos funcionários de mestre. A gente acha, André, como eu já disse, isso vai acontecer naturalmente, né? Porque essas pessoas já trabalham nesses lugares, a gente tem vários ótimos profissionais trabalhando nesses postos de saúde, então a gente acha que é natural que essas pessoas sejam recontratadas. Então, o senhor acredita que a população não seja prejudicada porque vai ter ainda tempo hábil para esse processo? Elas não vão ser demitidas amanhã, por exemplo. Não vão parar amanhã. A secretaria e a prefeitura, nenhum posto vai fechar amanhã, nada, pelo menos pela nossa vontade, né? Todas as unidades é para se manter, a gente avisou formalmente todos os funcionários que isso estava acontecendo. É uma decisão que também é uma decisão da justiça, a gente tem que executar, a gente também não pode ficar questionando, mas a gente vai fazer de um jeito que seja, que tenha uma transição. Isso atinge essa decisão de fechamento do IMESF, né? Desse trabalho que são 1.840 pessoas, 1.840 funcionários. Isso vai atingir toda a área da saúde da capital ou, de fato, alguma área específica? Toda a área primária, que são os postos de unidade de saúde onde faz o primeiro atendimento, né? Hoje são 77 estruturas que toda ela é feita por profissionais de mestre, 150 equipes, né? As unidades as UPAs, não? Não. UPAs, hospitais, nada disso vai ser afetado por essa medida. Tá certo. Bom, então a orientação para a população é fazer o quê, secretário? Continua tudo, procurando atendimento, indo nas suas consultas, fazendo tudo normalmente. Acho que a principal mensagem, né, André, é assim, a gente investiu muito na saúde de Porto Alegre, melhorou vários pontos. Isso também vai continuar na atenção primária. Esse é o momento de melhorar serviços, da gente melhorar os postos de saúde, melhorar atendimento, de expandir serviços. Isso que vai acontecer, a gente não vai dar nenhum passo atrás em relação a isso. Secretário adjunto da Saúde de Porto Alegre, Nathan Katz, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, também. André. E a gente deseja aí que a população não seja prejudicada. Pode ficar aqui comigo, por favor. 12h e 32 minutos agora. Lembra daquele cãozinho que foi espancado, né, pelo próprio cuidador, né? Espancado por quem deveria cuidar dele. Isso aconteceu em Santa Cruz do Sul, de domingo para segunda-feira. Santa Cruz fica na região central aqui do estado. Pois esse cão, o Boris, ele está sendo medicado por veterinários da cidade e depois que ele se recuperar, ele está se recuperando. Mas depois que ele se recuperar, ele vai para a adoção. Vamos aos detalhes da reportagem da Luciane Poma. A força deste pastor alemão não está no tamanho, mas na vontade de viver. Apelidado de Boris, ele chegou nesta clínica veterinária em choque e desmaiado. Aos poucos, começa a reagir. Ele é um cachorrão, né? Muito valente, forte e, enfim, ele é um baita de um cachorrão mesmo, assim. A gente está torcendo para que ele consiga se restabelecer o quanto antes, né? Mas, enfim, é grave e inspira cuidados. O animal foi espancado com uma pá na madrugada desta segunda-feira pelo próprio dono. Uma câmera de segurança flagrou o homem batendo no cachorro. A agressão foi no pátio desta casa em Santa Cruz do Sul. A polícia militar foi chamada e o agressor alegou que reagiu a uma mordida do cão.
Esta vereadora, que é defensora da causa animal, foi acionada pelos PMs e fez o resgate do cachorro. Me pediram, desesperadamente para ajudar, porque o animal estava agonizando e precisava de ajuda veterinária. E era 5h30 da manhã, as clínicas não estavam abertas ainda. Então, como eu tenho os contatos, eles vieram me pedir ajuda e eu de imediato fui com eles até o local da denúncia. O Boris está aqui, ele está descansando. Ele teve uma série de traumas na região da cabeça. Está sendo bem tratado, recebendo soro, oxigênio, e a gente espera que ele supere essa fase. Tem o olho esquerdo dele, está com muito edema, então a gente está tratando isso. Tem chance sim de ele vir a perder esse olho, mas isso, enfim, é o de menos nesse momento. É o quadro dele que ele tem que restabelecer. Uma vaquinha virtual arrecadou R$ 1.800 para cobrir o tratamento. O agressor vai responder por crime de maus-tratos. Ele deve ser alvo de uma ação na Justiça e de um processo administrativo que prevê multa de até R$ 4.400. Pode ter acontecido mesmo dele ter mordido, mas assim, um animal não morde por nada. Mas isso jamais é motivo para tu tentar matar um animal da maneira que ele tentou matar, Se for com resquícios de crueldade, isso é crime, isso foi horrível. E tem que haver justiça e tem que haver punição. 12h34. Atenção a todos para tudo que o feiraço Futuro em Dobro da Tenda está chegando e as portas estão abertas para você conquistar sua casa própria. Na comemoração de 50 anos, a Tenda traz a maior ação de vendas da sua história. Você conquista o seu apartamento a partir de apenas R$ 120 mil. Concorre a outro apartamento e ainda ganha um super prêmio na hora. É isso mesmo. Com renda a partir de R$ 1.300 e desconto de até R$ 43 mil do programa Minha Casa Minha Vida, você garante seu apartamento a partir de R$ 120 mil e concorre a outro. Entre em contato agora pelo número 4003-4040. Corra e aproveite que o feiraço vai só até o dia 23 de setembro. Ligue já para 4003-4040 ou acesse tenda.com. 11h30. Não, 11 não, 12 horas, 12h35. Está chegando o SBT Esporte. A gente volta amanhã às 11h40.